Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias, mais uma vez, nós estamos agora na nossa quarta palestra desse dia voltado para a reforma protestante neste seminário 100% online. Olha, é um prazer enorme ter você aqui conosco nesta palestra, nesse seminário, nesse dia de apresentações, de palestras sobre reforma protestante. Eu acredito que ao final destas palestras você sairá daqui com um conhecimento muito melhor acerca do que foi a reforma protestante e do propósito dela em nos possibilitar uma igreja sadia, uma doutrina equilibrada e uma espiritualidade melhor fundamentada na palavra de Deus. Amém? A nossa quarta palestra é sobre as consequências sociopolíticas da reforma. O que a reforma causou no mundo, além de apenas uma modificação ou uma reestruturação, uma reinterpretação das doutrinas bíblicas, um retorno à doutrina apostólica, verdadeiramente apostólica, e uma mudança significativa nas estruturas da igreja. A reforma não trouxe apenas isso, ela trouxe outras mudanças. Junto com ela vieram outras consequências, e essas consequências nós precisamos abordá-las para que esteja dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que nós sabemos e podemos ter como defesa da importância da reforma protestante. O pastor Christian Benigno, nós o conhecemos por graça de Deus, através do intermédio do presbítero professor Hildo Moreno. E pastor Christian Benigno, um homem de Deus, nós já temos conteúdos dele gravados para os nossos cursos de teologia. Esses conteúdos estão disponíveis na área do aluno, dos cursos que nós oferecemos, conteúdos excelentes, conteúdos bíblicos, equilibrados. Pastor Christian Benigno, inclusive, quando eu convidei ele para fazer essa palestra para nós aqui hoje, ele disse: irmão Netanias, será muito bom e é conveniente, pois o meu TCC de teologia foi exatamente sobre esse assunto da reforma protestante. Então nós temos de certeza alguém que conhece, né, melhor do que eu, melhor talvez do que você, sobre as consequências da reforma protestante, que já estudou sobre esse assunto anteriormente. Então, vamos lá, pastor Christian Benigno está com a oportunidade e você, vamos juntos continuarmos aqui para ouvirmos a sua palestra, aprendermos mais com ele e assim crescermos em conhecimento, e esse conhecimento que nos possibilite também crescermos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está com a palavra em nome de Jesus. Ao final da palestra a gente volta e dá os avisos finais. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, privilégio estar aqui com os amados, pelo Estudo Logos, Teologia, ao nobre amigo professor Netanias, privilégio estar aqui com vocês nessa conferência online acerca da reforma protestante. E queremos, desde já, frisar nosso assunto sobre efeitos, consequências, os frutos da reforma protestante. De modo que o assunto é vasto, é amplo e precisamos ter fundamentação histórica, teológica, para falar acerca desse assunto que é deveras importantíssimo para a compreensão teológica, para a vivência na igreja, para a boa lida diária na vida eclesiástica que cada cristão deve ter. Me chamo Christian Benigno,
Sou professor de teologia, resido aqui em Santa Catarina, na cidade de Camboriú, e tenho a honra de participar com os amados irmãos dessa conferência online. De forma que precisamos abordar esse assunto e precisamos já ler um texto bíblico que está em 2 Coríntios 13, 8, que diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meus amados, nós vamos tratar sobre os efeitos, as consequências da reforma protestante. São muitas, né? Assim como as causas são diversas, os efeitos também são diversos. Eu gosto de comparar, o meu TCC em teologia foi sobre as causas e efeitos da reforma protestante. E eu gosto de comparar a reforma como se fosse uma árvore. A árvore ela tem raízes e tem galhos. Assim a reforma. Ela tem várias raízes, várias causas e tem vários efeitos, vários galhos. E nós vamos aqui frisar, focar apenas nos efeitos, nas consequências, nos frutos, porque já o assunto é muito, muito grande, né? Eu quero desde já recomendar algumas obras que eu tenho aqui. Uma delas é essa, né? A Reforma, de Andrew Atherstone, da CPAD. A Reforma, as transformações de um mundo em conflito. É um livro muito completo, muito histórico, muito amplo, né? Cobre muita coisa. Outro livro é A História da Reforma, da editora Thomas Nelson, um livro excelente. Carter Lindbergh, muito bom. Tem esse aqui também, de A História do Cristianismo, Bruce Shelley, excelente livro. Tem outro também, A Revolução Protestante, de Alistair McGrath, muito bom. Por que a Reforma é Importante, de Michael Reeves. Tem A Chama neste livro, tem muita obra boa, muitos livros bons. Livros gerais, em geral, sobre a história da igreja também, são excelentes. Temos que comprar, vou indicar dois aqui. História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez. E tem o livro Arlie Carnes, O Cristianismo através dos séculos, da Vida Nova. Excelente obra, um excelente livro. É um livro muito rico, muito bom. É um livro que eu mais li sobre a história da igreja, esse, né? O Cristianismo através dos séculos, uma obra excelente. Tem um do Robert Nichols também, A História da Igreja Cristã, ótimo também. Meus amados, vamos focar aqui nas mudanças. A palavra-chave é essa, mudanças. Após a reforma, houve muitas mudanças. Mudanças em todos os sentidos. A reforma trouxe mudanças. Eu vou colocar aqui 7 categorias de mudanças que houve na sociedade após a reforma protestante. Vamos lá. Primeiro, mudanças teológicas, espirituais, morais. Vejamos bem, mudanças teológicas, espirituais, moral. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de produção literária teológica em abundância que houve após a ruptura ali, que se for examinarmos na história, não houve reforma. A reforma é a intenção de Lutero. O que houve foi ruptura de Lutero com a Igreja Católica. A intenção de Lutero era reformar a Igreja Católica, não conseguiu, não logrou êxito, de maneira que houve ruptura. Ele foi excomungado em 1521 e a tentativa era essa, reformar, mas não houve, né? E houve também tentativa de reformas no plural, porque na Suíça também houve, na Inglaterra também houve, na França, enfim, a reforma se alastrou, na Alemanha, né? Mas a palavra-chave é mais rupturas, né? Rupturas entre um grupo que havia dentro da Igreja Católica e saiu para criar, né? E aí vem outro efeito que é a confessionalização, a interdenominacionalização que houve, né, de igrejas. Surgiu várias igrejas após ali a tentativa de Lutero de reformar a Igreja Católica. Né? Então, mudanças teológicas em geral, houve uma guinada na teologia para um rumo do sola escritura, tota escritura, ou seja, usar apenas a Bíblia como fonte de autoridade, toda a escritura, que é o tota escritura,
E houve também os solas, né, os 5 solas, que são um grande legado teológico da Reforma, sola Escritura, somente a Bíblia. Cada legado desse, cada sola desse, ele visa negar aquilo que ele está afirmando, aquilo que ele está propondo, afirmando, por exemplo, sola Escritura, está negando o quê? Está negando a tradição, está negando o Papa como fonte de autoridade. Quando fala somente a fé, sola fide, está dizendo que apenas a fé é o meio de salvação. Está negando as obras, está negando ritos, mitos e outras coisas aí que possam instrumentalizar a salvação. Bom, é somente a fé, por ela que podemos ser salvos. Né? Pela graça, somente e pela fé, para as boas obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Por fala solos Cristos, né? Somente Cristo, a gente somente Cristo é o nosso mediador, é o nosso Salvador. Não existe outro mediador, não existe outro Salvador para nos proporcionar a salvação, né? Somente Cristo. Quando diz somente sola gratia, né? Somente a graça, é um legado que, ou seja, apenas a graça, somente a graça nos salva. Não há outra causa para nos salvar. Não é as obras, não tem outra, não tem nada. Não tem intercessão dos santos, não tem purgatório, só a graça. Quando diz somente a Deus a glória, só lhe deu glória, está se referindo somente a Deus, né? Só ele tem que ser glorificado, só ele pode receber glória. Nenhum santo, nenhum ídolo, nada pode receber glória além de Deus. Então, essa é uma mudança muito forte, né? O sacerdócio de todos os santos é um outro legado teológico, né? Há vários legados da reforma. Um deles é esse, o sacerdócio universal de todos os santos. Por quê? Porque a Igreja Católica elitizou o sacerdócio como se apenas os clérigos, os padres, os bispos tivessem acesso a Deus, apenas a oração deles vale mais, né? Deus ouve eles primeiro e melhor. Mas não, sacerdócio de todos os santos. E a crença no sacerdócio de todos os santos gerou uma segunda mudança, que são mudanças educacionais, consequências educacionais positivas, né? Tem várias consequências positivas da reforma. Uma delas é isso, né? Mudanças educacionais. E por que isso tem uma coisa liga a outra? Porque Lutero queria que todas as pessoas, mulheres, crianças, lessem a Bíblia, que eles pudessem estudar a Bíblia, porque eles são sacerdotes também. Eles podem pregar, eles podem orar, e se eles podem pregar e podem orar, então eles também devem estudar a palavra de Deus, devem exercer o ministério sagrado, e isso só vai ser feito se tiver conhecimento bíblico. Então, através do Lutero, surgiu aquele lema, né? Ao lado de cada igreja tem que ter uma escola. Foi com a Reforma Protestante que surgiu o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica surgiu através e pela Reforma Protestante, com o intuito de estudar a Bíblia. E como surgiu as escolas, porque até então a educação era feita pelos monges nos mosteiros, e só quem tinha acesso eram os ricos, que podiam pagar os monges para ensinar os filhos dos ricos para estudar, para saber ler, escrever, fazer contas. Então o ensino era muito elitizado, né? Era algo particular, algo bem que um pouco da população conseguia ter. Então, as mudanças teológicas foram enormes. Como eu falei, os 5 solas, sacerdócio universal de todos os santos, teve uma produção literária enorme de livros teológicos bíblicos, né, que explicavam a Bíblia de forma usando a hermenêutica histórico-gramatical. Surgiu o livro Peregrino ali de John Bunyan um século depois, praticamente, da Reforma. Enfim, muitas mudanças, né, mudanças espirituais. Deus começou a ser glorificado e adorado da maneira certa. A palavra começou a ser pregada da forma certa. Enfim, uma produção de Bíblias em vários idiomas depois da Reforma. Vários países, nas suas línguas, começaram a ter tradução da Bíblia para o seu idioma. Algo que só havia a Bíblia em grego, hebraico e latim. Né? Apenas desses idiomas. Então, Lutero colocou a Bíblia no alemão, William Tyndale colocou no inglês, e por aí vai. Aí surgiu a Bíblia King James também, 1611. Enfim, surgiram várias traduções bíblicas e isso foi muito importante. Em 1600, a 1700 surgiu ali a tradução para o português, algo importantíssimo, né, para a reforma, como na categoria de efeitos teológicos, efeitos espirituais, efeitos morais. Né? Houve uma democratização do acesso teológico a todo mundo.
E conhecendo a verdade liberta. Então, isso foi mega, ultra importante para o mundo, para a sociedade, né? A reforma protestante foi um dos eventos mais importantes da história depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, julgo que foi ali a reforma protestante, porque ela voltou para o ensino bíblico correto, né? Ela voltou, trouxe a luz da verdade. A história da igreja é constituída de luzes e sombras, como bem diz o professor Alderi Souza Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana, né? É um homem muito excelente. Ele tem dois livros excelentes também que vocês têm que ler, que é A Caminhada Cristã na História e Fundamentos Históricos, Fundamentos da Teologia Histórica. Excelente obra, um livro muito importante que deve ser lido, tá? Fundamentos da Teologia Histórica, Dr. Alderi Souza Matos. Houve mudanças educacionais, como eu falei, surgiram, a produção científica foi enorme depois da reforma. Uns 50 anos depois da reforma, havia no mundo em torno de 53 cientistas e 51 eram protestantes. Por quê? Porque uma boa teologia vai gerar uma boa ciência, vai gerar uma boa educação, vai gerar bons saberes, vai gerar motivação para estudar a natureza, porque Deus criou a natureza, então Deus se revelou pela natureza também. Então, a boa teologia ela produz boas motivações de estudar a natureza. E educacionais, né, a questão da educação básica, da questão da educação universitária, a produção científica se alargou, se alastrou depois da reforma, porque a Igreja Católica monopolizava muito, né, a questão científica, era fechado, era muito restrito ali a produção de conhecimento, a descoberta do mundo, da exploração do universo, do mundo, era muito limitada, era muito oprimido, sufocado, né? Mas com o advento da reforma, houve uma liberdade, houve uma produção científico-literária enorme. Mudanças espirituais, teológicas, morais. Dentro dessa categoria ainda, podemos incluir aí mudanças em investimento missionário. Houve muito investimento missionário, né? Calvino mandou para cá os huguenotes, né? Chegou aqui no Brasil em 1557, realizaram aqui o primeiro culto, 27 de maio. Foi muito importante isso também. Ou seja, teve missionários para lá por todo o mundo, porque como eles conheceram a verdade, viram que é necessário pregar essa verdade, né, para o mundo. Então, mudanças teológicas e espirituais, mudanças educacionais, houve mudanças políticas enormes. Políticas. A Igreja Católica ela tinha uma teologia, e ainda tem uma teologia errada, que é que os reis, os presidentes, tinham que estar subordinados ao Papa, tinham que estar sujeitos, ungidos pelo Papa para poder governarem bem. E isso não tem base bíblica nenhuma, né? O que a base bíblica é que deve haver separação entre igreja e Estado. Com a reforma, os países que eram subordinados à Igreja Católica, muitos deles saíram desse jugo papal, saíram desse jugo de subordinação à Igreja Católica. Um deles foi a Inglaterra, que logo com a reforma ele já se viu querendo, né, se livrar também do jugo ali de Roma, né? Não querendo mais, não tinha que pagar impostos os países para Roma. Um dos motivos que fez o Vaticano enriquecer foi esse, né? Se receber impostos dos países. Então a reforma quebrou isso, quebrou essa dependência, né, dos países aí da questão econômica, política de Roma. Então houve sérias mudanças políticas com a reforma, graças a Deus por isso. Mudanças científicas, como eu falei, a ciência progrediu, evoluiu bastante após a reforma. Havia pouca produção científica, pouca pesquisa da natureza, mas com a reforma isso foi expandido de uma maneira enorme. Educacionais, mudanças sociais, enorme. A reforma afetou bastante a sociedade de maneira positiva, né? Positiva. Sociais, a cultura do mundo foi impactada, foi mudada, foi melhorada em vários aspectos, né? As mudanças sociais podemos colocar ali como o incentivo da prática de virtudes. Vamos colocar aqui um exemplo, né, das mudanças sociais, né?
sociais barra culturais, né? Lá na Suíça, por exemplo, com o ensino bíblico reformado ali de Calvino, né? Que tudo tinha que ser feito para a glória de Deus. A Suíça, os habitantes ali de Genebra, e esse ensino se alastrou pela Suíça. A base econômica da Suíça era basicamente duas fontes: questão de produção de relógios e produção de derivados do leite, chocolate, enfim, outras coisas, né? Ligadas ao leite. A base econômica era essa, né? Trabalho ligados ao derivados do leite e produção de relógio. Era o forte da Suíça. Com o ensino de Calvino, que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, o povo começou a trabalhar de maneira melhor, trabalhar de maneira com mais qualidade, de maneira que o povo começou a serem excelentes naquilo que faziam. E isso gerou, na Suíça, logicamente, o melhor chocolate do mundo é o chocolate suíço. O melhor relógio do mundo é o relógio suíço. Por quê? Vem de uma cultura, um ensino teológico lá dos reformadores, Lutero, Calvino e outros, que tudo tinha que ser feito para a glória de Deus, tudo tinha que ter qualidade, tudo tinha que glorificar a Deus. Então, por isso gerou uma cultura de excelência na Suíça. Então, isso é um exemplo, né? O sapateiro perguntou para Lutero, né? Como é que eu faço para glorificar Deus com a minha profissão? Como é que eu faço para glorificar Deus sendo sapateiro? E aí Lutero respondeu, né? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. É isso. Né? É isso. Qualidade e honestidade. Preço justo. É um exemplo de mudanças sociais, mudanças culturais. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha e tem o ensino de que o serviço sagrado é o serviço de ser padre, de ser bispo, de ser monge, de ser freira, né? Freio ou freira. E a reforma quebrou isso. Não. Todo trabalho é digno, todo trabalho você pode glorificar Deus de várias formas. De várias formas. Sendo um pedreiro, sendo um pastor, sendo um médico, sendo um missionário, enfim, o importante é você fazer para a glória de Deus. O importante é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. O importante é estar desempenhando o serviço para Deus, ajudando missionários, investindo na obra missionária, contribuindo no reino de Deus, né? Para a expansão do reino de Deus. Mudanças culturais em geral houve, né? Houve uma quebra ali de paradigma social, né? Thomas Kuhn, aquela quebra de paradigmas, ele lança um modelo científico, mas também isso se aplica à história. Houve mudanças econômicas, como eu falei, os países ficaram livres, né, do jugo de Roma, do jugo papal, eles pararam de pagar, muitos países, né, da Europa pararam de pagar impostos para o Papa, e uma das palavras-chave, né, como eu falei, é mudança, mas também liberdade. Houve liberdade de expressão, isso é muito importante, isso afeta a questão cultural, a questão social, liberdade científica, liberdade política, liberdade educacional, liberdade econômica, liberdade confessional. A palavra-chave é essa, liberdade. Houve muita liberdade. Um exemplo de mudança cultural, social. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Você sabia que a tradução bíblica de Lutero para o alemão padronizou a língua alemã? Lutero, digamos assim, é um dos pais, fundadores da língua alemã. Ele padronizou a língua alemã com a tradução bíblica para o alemão. Olha que contribuição excelente, né? Uma outra mudança foi na interpretação bíblica. Isso está dentro da visão ali teológica, da mudança teológica, da mudança espiritual. A hermenêutica ela foi grandemente afetada positivamente na questão da reforma, porque passou-se a adotar o método histórico-gramatical na interpretação bíblica. Histórico-gramatical. Ou seja, um método que respeita o texto sagrado, sem alegorizar, sem importar ao texto intenções do leitor, sem violar as regras básicas de interpretação. Calvino foi estudar teologia, aí desistiu e foi estudar direito. Lutero foi o contrário, começou a estudar direito e parou para estudar teologia.
O método que Calvino aprendeu no direito foi que ele tinha que ler um texto qualquer, um texto de um autor de leis, e procurar o contexto de quem escreveu aquela lei, procurar a intenção de quem escreveu aquela lei, o contexto, o público, alvo. Então, Calvino adotou esse método jurídico de leitura das constituições, das leis, e transportou isso para a leitura bíblica, algo que foi excelente, algo que foi certo, apropriado, e foi totalmente bom, né? Leia a Bíblia da maneira correta. Que é isso? Deve-se ler a Bíblia assim, respeitando o contexto, procurando saber a intenção de quem escreveu, o público-alvo, o gênero do texto, como é que está escrito. Isso é excelente, isso é essencial nós praticarmos, né? Uma segunda consideração a ser feita é que a igreja tinha uma forma. A igreja tinha uma forma, e é interessante também que depois ela se deformou ao longo do tempo, ao longo da história. Houveram a inserção de heresias, a inserção de ensinos extrabíblicos, antibíblicos, que não condiz com a hermenêutica sagrada, né? E é interessante que a igreja tinha uma forma, ela se deformou, Lutero queria reformar e acabou transformando a sociedade, né? Transformando ali, abrindo espaço para haver uma liberdade política, econômica, enfim. A reforma confrontou autoridades e resgatou autoridades, tanto centrais como secundárias, para a igreja, né? Eu falei, o protestantismo teve várias, mas várias consequências positivas para o mundo moderno, junto com o iluminismo, né? Deu as bases para o mundo moderno, a reforma. Deu pluralidade religiosa, teve separação. Uma das mudanças políticas foi essa, separação entre igreja e Estado. Isso é muito importante. O Estado não pode estar imiscuído, junto, misturado com a igreja. Precisa haver essa divisão, né? De igreja e Estado. É preciso a reforma trouxe liberdade religiosa, teve educação pública gratuita, a reforma foi a maior propulsora do capitalismo e acelerou o avanço científico no mundo ocidental. Vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui diz que foi a maior propulsora do capitalismo, né? Vamos entender isso. Capitalismo moderado. A Revolução Industrial, ela trouxe um capitalismo selvagem. Esse capitalismo selvagem, ele é criticado por Marx de forma até correta, de que o capitalismo selvagem realmente deve ser criticado, a parte selvagem do capitalismo, né? Que a pessoa trabalhava o dia todo, até a beira da noite ali, trabalhava 16 horas por dia, o tempo que tinha era para dormir só. Então, lendo os escritos de Marx, o Manifesto Comunista, você tem duas conclusões. Você concorda com as críticas dele ao capitalismo selvagem e você, uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que segue a Bíblia, a pessoa também vai rejeitar as suas propostas, aquilo que ele propõe no lugar do capitalismo, né? Do capitalismo selvagem. Eu concordo com a maioria das críticas que ele faz à parte selvagem do capitalismo e discordo totalmente, rejeito totalmente suas propostas de substituição do capitalismo, né? Que é o comunismo, que é o socialismo. Claro que você vê que isso não tem base bíblica nenhuma, não tem base social, não tem base econômica, não tem base histórica, não tem base lógica nenhuma, né? Socialismo e comunismo, não tem base nenhuma. Então, isso é importante frisar. Então, a reforma trouxe um capitalismo moderado. A Revolução Industrial que trouxe o capitalismo selvagem. Max Weber, né? O alemão é Weber, né? Mas nós entendemos como Weber. Escreveu o livro, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, ele faz uma constatação e uma interpretação. A constatação histórica que ele faz é de que Calvino ensinou uma ética do trabalho baseada na salvação. Ele interpretou assim: o Calvino ensinava o calvinismo, a eleição, que as pessoas são salvas pela eleição de Deus. Então, aí vem a interpretação errada de Max Weber do ensino calvinista. A prova de que você é um eleito, de que você é um salvo, é o sucesso material. E aí, na visão de Max Weber,
a pessoa tinha que trabalhar, tinha que ganhar recursos, tinha que ser bem-sucedida, tinha que trabalhar bem, tinha que ter dinheiro para provar que ela é abençoada por Deus. Essa visão de Max Weber do ensino de Calvino está totalmente errada. Isso não condiz com o ensino calvinista reformado de maneira nenhuma, de modo nenhum. Antes de você dizer eu discordo, você tem que dizer eu entendo. E no caso, o Weber não entendeu o ensino reformado, né? O ensino calvinista. Jamais Calvino ensinou isso, que a bênção financeira é sinônimo da bênção espiritual da vida de alguém. Calvino ensinou e ensinou biblicamente que tudo tinha que ser feito para a glória de Deus. Você tinha que trabalhar, você tinha que ter uma boa renda, tinha que trabalhar, tinha que procurar servir a Deus, servir o próximo, e você tem que viver para a glória de Deus. O trabalho não é Deus e nem é um castigo de Deus. O trabalho é um meio para você compartilhar com seus bens, suas posses com os necessitados. O trabalho é um meio para você sobreviver, de subsistência, e o trabalho é um meio para você glorificar a Deus. Então, esse é o ensino reformado. Calvino nunca ensinou que o sucesso material é sinônimo da salvação. Não, isso aí é teologia da prosperidade. Max Weber viu errado ao ensino calvinista. Mas uma coisa que ele constata é que os países protestantes, isso está certo, isso é fato, contra fato, não há argumento. Os países protestantes, eles tinham uma economia boa, bem melhor do que os países de matriz católica. O Brasil é um país de matriz católica e até hoje colhe os frutos, os efeitos disso, né? Interessante também que os países de matriz protestante que foram criados na visão protestante, Estados Unidos e outros, na Austrália e outros, eles prosperaram rapidamente. Por quê? Eles tinham uma visão do trabalho excelente, uma visão do trabalho que é bíblica, que é trabalhar para a glória de Deus. Efésios 4, 28 é um texto assim, essencial na visão reformada acerca do trabalho. Lá diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E o mandamento de Paulo é isso, né? Para que tenha que repartir, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. O texto é esse. Interessante. O evangelho, o ensino bíblico, ele não só muda as suas ações, ele muda também as suas intenções, as suas motivações. Aquele que furtava, não furte mais. O evangelho muda as ações. Mas antes, trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Ou seja, o trabalho, na visão bíblica, você tem que trabalhar algo que é bom, que produza bons resultados, que produza bons efeitos, que surta boas consequências na sociedade. O cristão não pode trabalhar numa coisa que não é boa, que é ilícita, que promova o pecado, que incentiva o pecado, que facilite o pecado. Não, você tem que trabalhar em algo que é bom, que tenha a marca da licitude, da legalidade e da edificação social. Para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Ou seja, o evangelho, além de mudar, qual é a intenção de quem rouba, de quem furta? É egoísta. E qual é a intenção de quem compartilha? É o altruísmo, é a generosidade. Então, você tem, antes de furtar por egoísmo, você tem que trabalhar para um fim generoso. Então, o evangelho muda as ações, furtar versus trabalhar, e o evangelho também muda as intenções, egoísmo versus generosidade. Então, esse é o ensino reformado, esse é o ensino bíblico, né? Os reformados, né? Eles respeitam bastante a questão hermenêutica, né? Eles usam uma boa hermenêutica, a hermenêutica histórico-gramatical foi muito bem explorada e lançada por Calvino ali. Eu sou da Assembleia de Deus, antes que você sabe, antes que alguém especule de onde eu sou da Assembleia de Deus, tenho uma visão mais arminiana da Bíblia, da salvação, mas eu sou professor de teologia, conheço bem a ala reformada, já fui calvinista, hoje estou mais arminiano, mas é isso, né? Você tem que respeitar a história. Antes de você dizer eu discordo, você tem que dizer eu entendo. Você tem que estudar os dois lados de qualquer visão teológica. Eu preciso conhecer bem
um ensino para dizer eu discordo disso, mas procure primeiro entender, procure primeiro saber que texto é esse, né? Que livro é esse, que ensino é esse, que assunto é esse. Então, a reforma tem consequências gerais em várias áreas. Eu vou recapitular aqui quais são os efeitos, né? Houve mudanças teológicas, espirituais, morais, né? Isso é uma categoria só. Houve mudanças políticas, houve mudanças científicas, educacionais, sociais, culturais e econômicas. Essas são as mudanças que a reforma trouxe a curto e médio e longo prazo. Nas questões de longo prazo, como eu falei, as raízes da reforma, as causas da reforma foram várias. Imprensa de Gutenberg, a língua grega ali que Lutero começou a estudar, de Gutenberg também, de Erasmo, né? Erasmo traduziu a Bíblia para o grego, Lutero foi estudar a Bíblia em grego, descobriu Romanos 1,17, fez uma exegese correta e se converteu e começou a pregar ali as 95 teses e isso gerou uma mudança, né? Isso é importante. O Renascimento italiano teve várias causas. E o tronco é a reforma dessa árvore e os galhos são esses, né? Galhos os frutos, os efeitos da reforma são vários. De modo que é importante nós conhecermos o mundo moderno, ele é criado pela reforma protestante. Se não fosse a reforma, o mundo seguiria uma linha medieval triste, né? De guerras, de violência, de ditadura religiosa, como havia, né? De domínio religioso forte. Nós precisamos conhecer a história, porque a história é a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Ela vai nos ensinar e vai nos mostrar o que é certo, né? Vai nos mostrar o que deu certo, o que deu errado, de modo que nós precisamos conhecer a reforma dos seus reformadores, seus pré-reformadores, os pós-reformadores. Isso é muito importante, porque houve mudanças de liberdade religiosa, liberdade econômica, financeira. Foi aspectos positivos enormes. Mas alguém pode objetar, né? Os católicos, os ateus, os céticos, os agnósticos podem dizer: aí não teve nenhuma mudança ruim, não teve nenhum aspecto negativo da reforma, não teve nada de negativo? Teve porque os dissidentes, aqueles que não aceitavam o ensino bíblico, eles, claro, discordavam, né? Houve muitas disputas teológicas, muitos debates, houve muitas desavenças, dissidências, houve muito sangue derramado por causa de guerras religiosas pelas pessoas entre católicos e protestantes. Muitos católicos perseguiam, mataram. Em 1574, houve ali, em 24 de agosto, teve a Noite de São Bartolomeu, em que morreram 75 mil protestantes, muita gente morreu, né, nessa noite. Protestantes morreram mortos pelos católicos. Os católicos perseguiam demais. Na Igreja Católica, o efeito da reforma foi basicamente 3. Houve o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Esse Concílio de Trento foi muito importante para o seio católico, tão importante como o Concílio de Nicéia, muito importante, porque nesse concílio houve 3 decisões, né? Sim, importantíssimas para o meio católico. Foi criada os jesuítas, a Companhia de Jesus, ali de Inácio de Loyola, uma companhia de, digamos assim, de desevangelização. Eles visavam pegar pessoas católicas que viraram protestantes e eles queriam desconvertê-las, trazê-las de volta para o catolicismo. A intenção dos jesuítas era essa, trazê-las de volta para o catolicismo. Então, essa era a Companhia de Jesus, né? Além de Inácio de Loyola. Às vezes usavam de violência para fazer isso, chegaram aqui no Brasil, ficaram um bom tempo fazendo isso, né? Trazendo, tanto catequizando, tanto ensinando o catolicismo, como pegando protestantes e visando desconvertê-los,
trazendo de volta para o catolicismo ou até matando essas pessoas, né? Que não queriam aceitar de forma nenhuma o ensino católico. Uma segunda medida do Conselho de Trento foi, digamos ali, confirmar os livros apócrifos como parte da Bíblia Sagrada. Confirmar, ratificar, canonizar os livros apócrifos, que ali no Antigo Testamento, né, os 7 livros ali, Macabeus, Judite, né, enfim, o Eclesiástico, são vários, né, Tobias, trazê-los como parte da Bíblia, por quê? Porque esses livros apócrifos validavam os ensinos católicos heréticos, que os protestantes discordavam. Então, eles, digamos ali, tiraram aquela folhinha que separa a Bíblia dos livros apócrifos, tiraram aquela folha e diziam, agora aqui também é a Bíblia. Como se a igreja tivesse essa autoridade, essa autonomia, essa legalidade para fazer isso, né? A igreja não tem essa legalidade, essa autonomia para fazer isso, para canonizar nenhum livro da Bíblia. A igreja ela não é detentora do cânon, ela é retentora do cânon, não é detentora. Ela não determina, ela é determinada pelo cânon bíblico. A igreja ela não determina que um livro é sagrado ou não. A igreja ela reconhece que um livro é sagrado ou não. Reconhece. Tal como você não determina que uma nota de 100 reais é verdadeira ou falsa, você não determina, você só reconhece que ela é verdadeira ou falsa. A mesma maneira com a Bíblia Sagrada, os livros. A igreja tinha critérios sérios para decidir se o livro era sagrado ou não, para reconhecer se aquele livro era sagrado ou não. Tinha que ser escrito por um apóstolo, ou profeta, ou alguém ligado a um apóstolo. Um livro sagrado tinha que ter ortodoxia, tinha que ter base ortodoxa, ou seja, tinha que estar alinhado com os livros que anteriormente já foram reconhecidos como sagrados, tinham que circular entre as igrejas, ali no primeiro século. O livro tinha que ter a marca da inspiração divina para você reconhecer como sagrado. Então, critério da circulação, critério da apostolicidade, critério da inspiração, critério da ortodoxia. Isso é essencial, tá? Uma terceira medida do Concílio de Trento foi o Index Librorum, uma lista de livros proibidos. Livros protestantes, claro. A Concílio de Trento pegou livros protestantes que estavam surgindo e iriam surgir. Eles, livros protestantes estão proibidos de ler. Eles proibiram que os católicos lessem livros escritos por protestantes. Isso se chama a Contra-Reforma. As medidas católicas contra o protestantismo se chama isso, né? A Contra-Reforma. E a Contra-Reforma tem 3 pilares: a Companhia de Jesus, o Index Librorum, uma lista de livros protestantes que não poderiam ser lidos pelos católicos, e a canonização dos livros apócrifos. Por quê? Porque eles validam, eles apoiavam as heresias católicas, né? Tem aí cerca de 40 divergências, 40 heresias, 40 diferenças entre o protestantismo e o catolicismo. Coisa que o protestantismo não adota, não aceita no catolicismo. Cerca de 40 heresias que os católicos têm, né? 40 divergências teológicas graves, profundas, né? Não é erro teológico. Erro teológico é coisa mais leve. Né? Heresia é coisa séria, coisa que nega o ensino essencial da Bíblia. Heresia é algo que nega um ensino central da Bíblia. Então, a Contra-Reforma Católica foi essa, né? De essas 3 áreas aí. Mas, a longo prazo, como eu falei, dentro das mudanças espirituais, teológicas, houve movimentos espirituais, movimentos bíblicos, movimentos eclesiásticos, assim, que foram muito importantes no seio cristão e protestante. Por exemplo, os movimentos dos pietistas, o movimento do puritanismo, só esse aqui já rende muita coisa. Né? Se você passar a sua vida lendo, estudando a literatura puritana, os puritanos, meu Deus, Joel Bick hoje é um dos maiores apreciadores, leitores, estudiosos do puritanismo. Leia os livros de Joel Bick para você ver. Meu Deus, os puritanos é o período de ouro da história da igreja. O puritanismo foi um período ali de cerca de um século na Inglaterra, na Escócia, enfim, aí no Reino Unido,
E eles, digamos ali, é o modelo de igreja que nós deveríamos nos referenciar, né? Tem a igreja primitiva, um período de ouro também, e tem o período do puritanismo, que é o período ali, se fôssemos colocar, período de diamante. Excelente período, um povo que procurava viver a Bíblia, pregar a Bíblia, orar a Bíblia, eram pessoas muito bíblicas. Os puritanos foram colocados nele esse nome, essa peste de puritanos, porque eles queriam purificar a igreja dos resquícios católicos. Eles queriam tirar da igreja aquilo que ainda era do catolicismo e viver a Bíblia, apenas e pregar apenas e tão somente a Bíblia. Nós temos que ter em mente que o período puritano foi um período assim muito fértil, muito frutífero, muito produtivo. Há muita literatura puritana, eles escreveram muito, eles pregaram muito, eles fizeram muito. Recomendo ler, né, os puritanos, né? Ler o livro Santos do Mundo, ler o livro Os Puritanos, Suas Origens, Seus Sucessores, ler o livro do J. Parker, Entre os Gigantes de Deus, um livro fundamental, essencial. Ler o livro Paixão pela Pureza, Joel Bick e outro autor. Ler o livro Teologia Puritana. Enfim, ler o livro acerca dos puritanos. Tanto as biografias deles, como a literatura teológica deles. O livro Paixão pela Pureza, ele demonstra as biografias dos puritanos. O livro Teologia Puritana mostra a teologia, né, puritana, os ensinos sistemáticos, doutrinários dos puritanos. Então, é um período excelente, excepcional. Um povo que seguiram muito a Bíblia e acabou, né, por perseguição. Ali pelos reis da Inglaterra, pelas rainhas, pelos reis, pelo governo, que acabou, né? Ali com o movimento. Mas o seu legado perpassa as gerações, continua sendo a bênção, né? Para todos nós. De modo que, meus irmãos, nós temos que levar adiante essa tocha. Temos que, indo agora para a área de aplicação do ensino puritano, do ensino bíblico, do ensino reformado, os legados da reforma protestante, nos traz que nós temos que ser os novos reformadores hoje. Nós temos que procurar ser hoje pequenos luteros nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nossas casas, protestar contra o erro, protestar contra o pecado, protestar contra as heresias que surgem, denunciar o pecado, denunciar as heresias, porque o diabo tem duas formas de atacar a igreja. Internamente, pelas heresias, pelas desuniões que ele promove, ou externamente, pela perseguição religiosa. Então, as duas frentes do diabo é essa: perseguir externamente com perseguição ou perseguir internamente com heresias, divisões. É isso que ele faz. De modo que na igreja, no mundo ocidental, o que permanece, o que domina no cenário ocidental é o diabo perseguindo a igreja o diabo atacando a igreja pela questão interna. O diabo ele usa muito, mais fortemente a questão interna. Na igreja ocidental, no mundo ocidental, Europa, as Américas, o diabo ele usa muitas heresias, os ensinos errôneos, antibíblicos. Isso é mais predominante no mundo ocidental. O diabo ataca a igreja pelas heresias, pelos ensinos antibíblicos e erros teológicos. No mundo oriental, na China, na Índia e outros lugares, mas no mundo oriental, o diabo ataca a igreja mais pela questão externa, mais pela perseguição religiosa. Nos países comunistas, nos países árabes, nos países ateus, é assim, né? Há muita perseguição religiosa. Eles botam a pessoa para trabalhar, trabalhos forçados, prendem os crentes e matam os crentes. Então, é mais o que predomina no mundo oriental, perseguição religiosa externa. O que predomina no mundo ocidental é o ataque interno pelas heresias, pela desunião, pela divisão. Claro que a perseguição externa, mas é bem leve, né? Bem moderada. O foco mesmo é ensinos contrários à Bíblia. Nós temos que vigiar quanto aos dois. Porque me parece
que a perseguição interna, o ataque interno, ele é mais letal, ele é mais fatal, ele é mais crucial na área da igreja. Por quê? Porque ele produz heresias. As heresias, elas dividem a igreja, as heresias produzem falsos crentes, as heresias, como diz 2 Pedro 2, 1 a 3, elas destroem. Heresias são destruidoras. Destruidoras de fé, destruidoras de família, destruidoras da paz, destruidoras da espiritualidade verdadeira. As heresias são destruidoras. 2 Pedro 1, 1 a 3. 2, 1 a 3. Então temos que vigiar, ter cuidado. Hoje não é mais possível haver uma reforma protestante nos moldes que houve há 500 e poucos anos atrás. Dia 31 agora de outubro vai fazer mais um ano aí da reforma, né? 500 e poucos anos aí. 2017 houve os 500 anos e agora vai fazer 505 anos, né? Da reforma protestante. Esses 505 anos, as pessoas perguntam, sempre perguntam, né? É possível haver uma nova reforma? Precisamos de uma nova reforma? Precisamos de uma nova reforma? Não. Não precisamos de uma nova reforma. Nós basta seguir o legado da primeira reforma. Não precisamos de uma nova reforma. Precisamos seguir o legado da primeira. Qual é o legado da primeira? Esse que eu falei. Todos esses que eu falei. Só a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. Nós temos que procurar viver a vida cristã de forma piedosa, temos que procurar dar exemplo. E se há 505 anos atrás houve uma mudança, houve uma tentativa de reforma, porque a igreja era uma só, e o Lutero queria reformar essa uma única igreja, hoje não temos mais uma única igreja, temos milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de denominações, de forma que é impossível haver uma reforma dos moldes como houve há 505 anos atrás. Então, o que é necessário é haver a reforma no púlpito. Se Lutero começou a reforma lá nas portas de Wittenberg, da Igreja Católica, ali na Alemanha, hoje a reforma não começa nas portas, mas começa nos púlpitos. Cabe a cada pastor, aos pregadores, pregarem a sã doutrina, pregarem a palavra de Deus. E assim haverá mudanças. Sempre que a palavra de Deus foi pregada de forma fiel, consistente, prudente, constante, houve avivamento a longo prazo. Houve mudanças morais, políticas, sociais, econômicas, enfim, qualquer igreja saudável, uma das marcas das igrejas saudáveis é a contínua exposição bíblica na sua essência, na sua cristalinidade, na sua pureza, na sua profundidade. Igrejas que pregam a palavra, que priorizam o texto sagrado, que priorizam a Bíblia, são igrejas saudáveis, são igrejas que são regularizadas, são igrejas normais, equilibradas, são igrejas que são exemplo na sociedade. Então, meus amados, levamos adiante essa tocha, que nós levemos adiante esse legado da reforma, que nós possamos vivenciar a nossa vida, a nossa prática de vida, os legados da reforma. Os legados são enormes. Nós temos que viver esses legados e passar adiante esses legados. Como diz Timóteo 2,2, né? Paulo falou para Timóteo, que de mim ouviste, confia a homens fiéis, a homens idôneos, que transmita a outros homens fiéis, a outros homens idôneos, né? Então temos que levar adiante essa tocha, essa marca de Lutero, essa marca dos reformadores, né? São vários reformadores. Lutero não fez nada só. Deus abençoou Lutero. Lutero diz que ele não iria se retratar porque ele estava cativo à palavra de Deus. E falou, e que Deus me ajude. E meus irmãos, Deus ajudou Lutero. Deus ajudou, Deus abençoou, Deus protegeu ele. Deus abençoou. E Lutero diz, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. E é assim que nós iremos levar adiante esse legado. Nós não fazemos nada. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Nós não fazemos nada. A palavra, ela faz tudo. Então, preguemos a palavra, vivamos a palavra e que possamos ser bons cristãos, sermos mini-luteros na nossa sociedade, nossa casa, nossas igrejas, levando a palavra de Deus a todos quantos Deus nos mandou levar. Deus abençoe. Deus abençoe o Instituto Logos, Teologia, pastor Netanias, Nobre, os amados, que os amados continuem a estudar a palavra de Deus, estudar os livros de história da igreja, que é muito importante,
Conheçam a reforma, né? A reforma, como diz o lema reformado, igreja reformada sempre se reformando. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, ouvimos aí o pastor Christian Benigno, com a sua palestra. Muito bem, ouvimos aí a palestra do nosso querido pastor Christian Benigno, conteúdo excelente, uma bênção de Deus. Olha, é muita informação, viu? A reforma protestante, pastor, realmente criou trouxe consequências das quais muitos cristãos não têm noção, né? E por incrível que pareça, as consequências que a reforma trouxe para o mundo, especialmente para o mundo ocidental, é exatamente o que o diferencia do mundo oriental. De tal forma que essa diferença parece ser muito superior à do mundo oriental. Essa consequência trouxe resultados sociais, políticos, financeiros, religiosos, tornando a sociedade ocidental, ao que nós podemos perceber, muito mais tanto civilizada quanto avançada em tecnologias, em produtos mais complexos, em descobertas mais complexas. Só a título de complemento, a sua palestra, claro, e para que nós possamos socializar, você percebe que a grande maioria dos cientistas que fizeram descobertas relevantes dentro da ciência, da tecnologia, são pessoas ligadas ao cristianismo. E não apenas ao cristianismo, mas boa parte desses cientistas são ligados ao protestantismo, pois, afinal, foi o protestantismo que, em sua grande maioria, possibilitou o avanço de muitas questões tecnológicas, muitas descobertas tecnológicas. Por exemplo, a classe média é resultado, em grande parte, do avanço do capitalismo, que é resultado, em grande parte, né, um dos motores propulsores desse avanço do capitalismo foi exatamente a reforma protestante. Mas isso é conteúdo para um outro seminário, né, um outro encontro. O pastor Christian Benigno, nós queremos agradecê-lo, meu querido, pela sua participação, que Deus possa recompensá-lo grandemente pela contribuição que o senhor tem dado a este seminário, especialmente a este Instituto de Teologia Logos. Deus abençoe a você que esteve conosco até aqui, que Deus também possa lhe abençoar, recompensar pelo seu tempo empenhado em ouvir mais esta palestra. E reforço aqui o nosso convite para você que ainda não é inscrito em nossos canais, que você possa se inscrever. A nossa meta hoje é de alcançarmos 8 mil inscritos no Instagram. A nossa meta de alcançarmos hoje 10 mil inscritos no Instagram e 6 mil inscritos, pelo menos, no nosso canal no YouTube. Professor, por que isso é importante? É importante porque quanto mais inscritos nós tivermos em nossas redes sociais, tanto mais fácil será esse conteúdo chegar a mais pessoas. Além do fato de que, quanto mais inscrições, tanto mais rapidamente o Instagram e o YouTube ele também recomendará o nosso canal para outras pessoas, para que todos juntos possamos estar aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. Nosso compromisso é com o ensino bíblico cristão, um ensino equilibrado, para produzir de verdade crentes equilibrados. O Brasil, o mundo não precisa de crentes que sejam desequilibrados, especialmente desequilibrados
do ponto de vista de conhecimento bíblico teológico. A nossa missão, o nosso trabalho árduo é para que sejam cristãos desenvolvam um conhecimento bíblico, teológico, mas, acima de tudo isso, um conhecimento equilibrado, capaz de produzir frutos abençoados para o reino de Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito em nossos cursos de teologia também, nós temos os nossos cursos à sua disposição, do básico ao doutorado em teologia. Qualquer dúvida que você tenha acerca dos cursos, acerca das opções de estudos que nós lhe oferecemos, fale conosco, fale pelo nosso e-mail, no nosso canal no Telegram e também nós temos o contato no site do nosso WhatsApp. Estamos à sua disposição. Deus abençoe, mais uma vez fica na paz. Daqui a pouco a gente retorna com mais uma palestra, a nossa 5ª palestra de hoje. E vai ser uma bênção também de Deus na sua vida. Deus abençoe. Até mais.